Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, queridos. Amém. Deixa eu ver o teu rosto, sem tirar a máscara, só acender a luz. Pode tomar o teu lugar, querido, adorando a Deus. Estou muito alegre nessa noite, por Deus nos proporcionar a alegria de poder estar com os irmãos mais uma vez. Quanto mais o ministério cresce, mais trabalho, mais igrejas. Nesse final de semana, quero agradecer por terem me emprestado, pastor Everton, para cumprir a minha agenda ali no estado de São Paulo. Trabalho apostólico que temos ali, uma igreja local, um encontro de pastores e líderes. E Deus é tão maravilhoso e pensa em tudo na sua onisciência, que quando marco a viagem, pastor Everton me ligou, disse: pastor, posso ir junto? Leva eu, digo, pega a passagem. Aí ele pegou na hora, porque ele é rápido, né, irmão? 5 minutos, estava com a passagem comprada. E foi maravilhoso isso, porque acabando eu não pude ir, por circunstância de ter passado por esse convite, sem convite, esse Covid, acho que nem é 19, já deve estar uns 40 já, 45. E o pastor Everton, com muita alegria, supriu a nossa necessidade ali. Foi uma bênção, foi uma glória. E como também quero agradecer aos irmãos pelas orações, pela intercessão dessa igreja, porque passamos por um... Acho que está falhando o microfone. Passamos por esse processo tão difícil, irmãos, que se não fosse a bondade do Senhor. E eu disse lá na sede, eu não estou precisando de palavra de Deus para trabalhar, para o Senhor Jesus, porque se Ele quisesse me levar, eu estava lá na porta, Ele não quis dessa vez, então nós temos muita coisa. Então agora, dia 27, eu completo 45 anos, sei que não parece mais, irmão? E então é só os 45 do primeiro tempo, amém, irmão? Tem mais 45 para cima aí, com os acréscimos do juiz, para nós ganharmos as almas pelas quais Jesus morreu. E isso aqui é o importante, queridos. Uma das coisas que eu ouvi do Senhor ali naquele hospital, depois de um silêncio de alguns dias, onde realmente eu não sabia ainda o que o Senhor ia fazer, se eu ia permanecer ou se eu ia partir. A situação estava muito difícil. E o quadro, a notícia que eu recebi do médico após o primeiro exame, geralmente a gente ouve assim, tem uma notícia boa e uma ruim, ou uma notícia ruim e uma boa. Aí o médico olhou para mim com a tomografia na mão e disse: olha, eu tenho uma notícia ruim e eu tenho uma notícia pior. Foi essa palavra que ele olhou para mim e disse, disse: olha, os teus pulmões estão 50% comprometidos. Essa é a ruim. A pior é que vai piorar por uns dias. E foi desse jeito, porém, até quando o Senhor disse chega. Você acredita em milagres, irmão? Você crê em milagres? Você crê que Jesus cura? Uma pastora, em um dos nossos encontros, aliás, pastor Leandro, quando eu ver todos eles lá no encontro de pastores e líderes, eu fiquei com muita vontade de convidar eles para ministrar em um. Aleluia! Glória a Deus! Mas tem que ver eles lá, todos, não é falta de convite, pastor? Fiquei com muito desejo mesmo. Deus tem voos altos para vocês.
Amém? Glória a Deus. E, queridos, passar por esse processo, passar por essa situação, foi uma experiência. Não queria ter passado, mas agora foi bom ter passado, pelo testemunho. A tua aprovação hoje vai ser o teu testemunho amanhã. Então não reclame dela. Veja que Deus vai tirar bom proveito disso, pela fé. E, queridos, nessa situação que eu passei, você não ora mais. Por isso eu gosto muito da frase que o irmão Luciano Subirá sempre diz: a melhor coisa, melhor do que jejuar, é ter jejuado. Melhor do que orar, é ter orado. Melhor do que ter fé, é ter edificado a fé antes de passar pelo dia mau. E foi nitidamente o que me sustentou, junto com a intercessão da igreja. Eu sempre brinquei, quando a igreja ora, Deus liberta até o pastor, né? Mencionando a situação de Pedro. E durante 3 dias, 4 dias, meu quarto ficou muito ruim. A única coisa que eu consegui manter de contato foi um celular. E a minha esposa, antes de eu ir para o hospital, nós oramos juntos, cerca de 1h30. E estávamos adiando aquele momento que a gente sabia que não ia ter jeito, eu iria passar por aquilo. E quando você entra lá, a família, tudo que você conquistou, nós havíamos acabado de comprar um grande terreno, né? Eu nem cheguei a botar o pé, só passei de carro assim e dei tchau para tudo que nós construímos, tudo que nós fizemos, daquilo que é material, não espiritual, mas material. E Deus não se importa. Deus não liga. Garanto para você, Deus não liga. E uma pastora, eu vou deixar aqui algo para você muito importante, que vai mudar a tua vida. Amém? Porque o sábio aprende com o erro dos outros. Amém, irmãos? Nós não temos a vida inteira para aprender tudo sozinho, passando, errando e aprendendo. E uma pastora me perguntou no último encontro: pastor, o senhor é um homem de fé, por que Deus te permitiu passar por isso? É uma boa pergunta? Você acha que é uma boa pergunta? A gente ora, Deus cura os outros. A gente ora, Deus abençoa os outros. Cura a nossa casa, cura nossos filhos. Minha esposa já orou por mim dentro do hospital e eu fui curado. Oro por ela, Deus cura. Por que eu passei por isso? Eu disse: foi Deus que colocou o senhor lá? Eu disse: não, não foi Deus. Foi o Covid? Não, não foi o Covid. Não foi o Covid? Eu disse: não. O Covid não coloca todo mundo lá. O que te colocou lá, pastor? Durante anos, muitos anos, eu comi mais do que devia, mais do que eu precisava. Porque crente, irmão, não fuma mais, não bebe mais. Tudo a gente celebra com comida, não é assim? Antigamente era filho e comida, né? 10, 12, 13. Aí ficou mais espertos, né? E a comida, né? Mas se soltar, vem os filhos, irmão. Não sei como é que é aqui, mas tem gente lá em Itajaí que nem bebe da bombona, porque eles pensam que é a água que aumenta a colheita. A gente brinca, a água é ungida, irmão. Tomou, um irmão lá com 1% de chance, filho. E se não tiver nenhum por cento, Jesus cura também, filho. Então tem que cuidar. Então às vezes a gente pensa que é alguma coisa que Deus permitiu e que a gente, estou passando por isso aqui. Não, irmão. Uma boa parte daquilo que nós passamos, nós mesmos nos colocamos. Lá dentro do hospital, eu não encontrei ninguém magro. Você entendeu? Ninguém magro lá no hospital. Só idosos com doenças já comorbidades e os gordinhos, os fortinhos. Entendeu? Alguns não saem. Alguns não saem. Um irmão que ficou internado comigo, um casal, chegou no mesmo dia que eu. Ele foi para casa e ela não foi. Ela partiu. Depois do 3º dia eu observei que as notícias acerca dela já não eram mais pessoais, não contaram para ele.
mas ela já estava na UTI. Quando ele chegou em casa, ele me ligou que a mulher estava na UTI. 2 dias depois ela partiu. Serva de Deus, crente, só que comeu mais do que devia. Guarda isso, amém? A unção de Deus caminha sobre o corpo. É o corpo. O Espírito Santo unge o corpo. E nós precisamos consagrar o nosso corpo a Deus. Deus vinha falando isso comigo desde 2012. Eu já havia vencido bastante, mas ainda não o suficiente, porque é um processo difícil, longo, né? Mas como eu cheguei a 142 quilos em 2013, então eu estava na metade do processo. E ainda assim, e agora continuo ainda mais empenhado. Amém? Glória a Deus. Mas louvo ao Senhor, porque o Senhor é bom. Saí do hospital ainda bastante debilitado, mas agora já estou 95% aí, 96% já totalmente restabelecido. Amém, queridos? Obrigado, Deus abençoe. Vamos lá, tem muita coisa para fazer hoje. Jesus, segura. Mas eu vou pregar bem rápido, amém, irmão? Testemunho, não podia deixar de falar para vocês, porque foi algo muito poderoso. João, Evangelho segundo João, capítulo 14. Irmão, mas pode sorrir que ninguém vai morrer aqui, amém, irmão? Glória a Deus. Eu já passei para você não precisar passar, irmão. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Agora dá para ler aqui, né, irmão? Aqui é para aquele visitante que veio na igreja a primeira vez. Antes a gente tinha uma pilha de Bíblia na igreja, né? Ainda tem a pilha ali? Chegava o visitante, a gente já botava uma Bíblia na mão. Agora tem um projetor. Mas o crente de verdade, aquele tutano mesmo, Dora, como diz lá no norte, carrega uma Bíblia de papel, ou uma de vidro, né? Ou as duas. Amém? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Sempre vem essa música, né, irmão? Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Até aqui, queridos. Glória ao nome do Senhor pela sua palavra. Jesus completa a frase que Deus diz para Abraão: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. E ninguém vem, olha que Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois de 400 anos de silêncio em Israel da voz profética, João Batista aparece pregando no deserto. E ele diz ao povo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Ele não está falando apenas de geografia, mas ele está falando de um lugar tangível onde eu posso entrar e tocar. E o povo começa a ir ao Jordão, onde João Batista está pregando. Por quê? Porque
adoração, uma resposta a Deus, é algo natural ao ser humano. Ele foi criado para adorar. Mesmo um homem cheio de demônios, se a presença de Deus se manifestar, aqueles demônios têm que se prostrar, têm que se dobrar, porque é irresistível quando a glória de Deus se manifesta. Quando a presença de Deus se manifesta, se torna irresistível, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória, fomos criados para adorar. Por isso a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 5, que todo o joelho vai se dobrar. A diferença é que nós crentes escolhemos adorá-lo e louvamos porque o amamos. Mas diante do trono de Deus, diante do juízo de Deus, todo joelho vai se dobrar. Quer queira ou não, quem creu ou não creu, quem aceitou ou não aceitou, vai se dobrar. De repente João Batista aponta lá do Jordão para o filho de um carpinteiro até então, que está vindo caminhando em sua direção. E eu imagino a alegria e a emoção do coração de João Batista. Eu acho que os dois começam a tremer, porque eles já haviam tido um encontro antes, quando Maria vai visitar Isabel, mãe de João Batista. Aleluia! Elas estão conversando, se cumprimentando, mas os ventres estão se agitando pela glória de Deus. Por quê? Porque o Filho de Deus está manifesto naquele lugar, e João Batista separado desde o ventre, Nazireu desde o ventre. Então nesse segundo encontro, quando Jesus vai ao Jordão, João Batista diz: sou eu que deveria desamarrar, cuidar das tuas sandálias, ou fazer qualquer coisa para te honrar. Mas Jesus diz para ele assim: convém que se cumpra toda a justiça. Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista, e para os seus próprios discípulos, para aqueles que ouviam, João Batista aponta: é esse, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Até então o homem tentava de alguma maneira se dirimir. Até então o homem tentava de alguma maneira arrancar de si a culpa, fazendo boas obras. Depois vem o sistema religioso, vem o sistema sacrificial, cerimonial, e o homem fica cobrindo os seus pecados, leva uma oferta, cobre os seus pecados. Então essa é a maior notícia, a maior pregação de João Batista. É ele, o Cordeiro de Deus. Ele não vai tampar, não vai cobrir, não vai aliviar a consciência, mas ele vai arrancar o problema na raiz. Aleluia! Ele tira. Aleluia! Imediatamente eles começam a seguir Jesus. Deus está presente, o Emanuel, Deus conosco, está entre eles. Aleluia! Deus está caminhando. Aqueles homens começam a caminhar com Deus. Eles precisam de um conselho, e eles ouvem o conselho de Deus. Eles precisam de um abraço, e eles recebem um abraço de Deus. Eles precisam comer, e Deus dá pão para eles. Deus multiplica o pão. Eles precisam pescar, e Deus faz com que os peixes se juntem, e eles pescam maravilhosamente. Eles estão na tempestade, e Deus está com eles. Deus diz: acalma-te, vento, aquieta-te, mar, e o vento passa. Deus está com eles. Aleluia! Aleluia! Eu sinto a glória dele. E de repente, queridos, Deus senta com eles numa noite como essa. Eles talvez pensam no seu coração: o que ele vai ensinar para a gente hoje? Que segredos do reino? Qual vai ser a palavra? Qual vai ser a parábola que ele vai contar? Sobre o que nós vamos aprender? Que nível de sobrenatural nós vamos entrar? O quanto ele vai se revelar para nós hoje? Mas tudo que Jesus faz é olhar para eles assim: eu vou morrer. Morrer. Convém que eu morra. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens. Convém que ele seja castigado. Convém que ele seja humilhado. E aí o coração deles entra em conflito. Por quê? Como Deus pode morrer? Será que ele não ia ganhar a eleição para governador da Judéia? Nós contávamos com isso. Talvez Judas pensava: eu vou ser o ministro da fazenda. Pedro pensava: eu vou ser o ministro da segurança pública. Não é assim? João pensava: eu vou ser o ministro da... sei lá.
não queria linkar o amor de João com isso. Mas tá bom, tá valendo. Tomé seria o ministro o chefe da agência de investigação, né? E Jesus diz que vai morrer. Como é que nós receberíamos isso? Que experiência de liderança é essa? Se eu chegasse aqui na igreja, pastor Eve chegasse aqui domingo e dissesse: gente, estou meio triste, acho que eu não vou mais cuidar da igreja. Quantos voltariam aqui domingo que vem? Acho que eu não quero mais, eu vou embora. Se todo culto ele subisse aqui: eu acho que eu vou me mudar, quero ir para outra cidade. Quantos voltariam ainda nessa igreja, irmão? Cadê a mensagem de esperança? Cadê a mensagem de fé? Cadê a igreja que nós íamos construir? Cadê o terreno que o Senhor ia nos dar? Cadê a sala das crianças que o Senhor falou aqui? Que história é essa agora? Aí ele diz: não, mas eu vou morrer para que algo maior aconteça. Mas eles não entendiam, eles não compreendiam de maneira nenhuma. Aí nós chegamos em João capítulo 14. Para nós, para nossa cultura, nós não entendemos nada disso aqui. Nós não compreendemos a profundidade daquilo que Jesus está falando. Mas quando você caminha e conhece a história de Israel, um pouquinho de como era a vida dos judeus, quando Jesus fala esses versículos, esses 3 versículos, eles entendem finalmente e compreendem. Apesar de seu coração ainda estar triste, apesar de eles ainda não aceitarem no seu coração, eles começam a compreender o que Jesus está falando. Por quê? Porque Jesus, quando fala esses textos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, crede no Pai, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Eles entendem? Jesus estava falando de casamento. Eles compreendem o que é a igreja. Eles compreendem tudo que Jesus está fazendo. E eu vim aqui nessa noite falar de casamento. Aleluia. Como era? Não é que nem hoje, irmão. Hoje em dia no mundo, conta na rua, olha um para o outro, vamos ficar. Tem pais que olham para a gente assim: mas como isso? Como é que vai saber se vai gostar se não experimentar? Não vai ter test drive? Até carro tem test drive. Pastor, é melhor em casa do que na rua. É assim? Destroem a vida dos filhos. Promovem. Bem, o moço chegou na idade de casar, 29, 30 anos. Que nem o Jonathan que está aqui, missionário. Vamos orar para esse moço casar, irmão. Pelo amor de Deus, não aguento ele lá na missão, tá chato demais. Ficando velho, irmão, cheio de mania, pastor Eve. Mania de velho. Jesus, tem que ser logo. Estamos orando, irmão. Meu Deus. Estamos orando forte, irmão. O moço chegou na idade de casar. As famílias descobriram uma moça. O pai ia na casa da moça. Pai do noivo, pai do moço. Ia na casa da moça. O filho ia quietinho atrás. A família vivia de criação de gado e agricultura. O moço casava, voltava para a casa do pai. Vocês estão me entendendo? A moça não. O pai perdia a força de trabalho. A mãe perdia a força de trabalho. Então o pai do noivo, quando ia até a casa da noiva, eles iam para conversar sobre o contrato de casamento.
Porque ainda não era necessariamente o casamento, mas o contrato. Por que contrato? Quanto seria pago pelo dote dessa noiva, para que essa força de trabalho fosse de alguma forma compensada ao pai por ter tido uma filha e não um filho. Quantos entenderam até aqui? Nesse dia, então era acertado esses detalhes. Era a única vez então que esse moço entrava na casa da noiva. Não ia lá toda semana. Não era assim nesse tempo. Quando ficava acertado, eles abriam um contrato chamado ketubá. O ketubá era um contrato onde era definido todos esses parâmetros. Quanto custou o dote? Quanto foi pago? Quanto seria? E uma vez que havia acordo, então, os pais assinavam, o noivo assinava e a noiva assinava. Daquele momento em diante, eles ainda não estavam casados de fato. Porém, um dia eu conversei com um árabe lá em Balneário Camboriú, e ele vivia escondido do seu país, fugido do seu país, porque ele rompeu um contrato de noivado. Ele rompeu o contrato. Se ele rompesse o casamento, não era tão grave quanto romper um contrato de noivado. Porque quando ele rompia um contrato de compromisso de casamento, ele apagava a esperança da noiva. Por quê? Nesse dia que era assinado o ketubá, o noivo ia voltar para casa com o pai. E a noiva ia pegar um candeeiro, ia colocá-lo em sua janela na frente da casa. E o compromisso dela era manter aquele candeeiro, aquele candelabro aceso, colocando azeite e mantendo o fogo dia e noite. Não podia se apagar. Por quê? Quando as pessoas passavam em frente à casa dela, as pessoas sabiam que ali havia uma virgem, e que aquela virgem não estava mais disponível para um casamento, mas ela já era comprometida, porque quando ela assinou, agora ela era propriedade do noivo, e o noivo era propriedade, pastor Everton, dela. Por isso eu fui lá em Israel, comprei uma aliança com a minha esposa e disse assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Não é apenas uma frase romântica, é propriedade. Por isso Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7: o homem não é dono do seu próprio corpo, a mulher não é dona do seu próprio corpo, e sim o marido, e sim a mulher. Propriedade. Porém não podia levar para casa. O noivo voltava com o pai, e ele, a partir desse momento, ele e o pai começavam a construir a sua casa, próxima à casa do pai, porque eles trabalhariam no mesmo negócio. Isaac, como a mãe já tinha partido, você vai ver a história em Gênesis, ele leva a Rebeca para a tenda da sua mãe. Ele tinha uma casa. Então o noivo voltava para casa, ia construir a casa, tinha que se preparar, estar maduro para o casamento. E o pai não falava nada. O pai deixava ele amadurecer, deixava ele lidar com o seu compromisso, deixava ele lidar com a sua responsabilidade. E um dia, sem mais delongas, o pai chamava o filho e dizia: olha, agora chegou a hora, está tudo pronto, vamos lá buscar a sua esposa. Se fosse uma família de mais condições, então pegava-se alguns músicos, fazia-se um cortejo. Aquele noivo não ia entrar na casa da noiva mais. Era a noiva que pegava o seu candelabro, o seu candeeiro, aleluia. E ela vinha então em direção ao pátio, e o pai trazia ela para aquele noivo, aleluia. E ele levava para a sua casa. Quando chegava na casa do pai, o pai colocava a mão, a gente brincava assim, né? Colocava a mão, o noivo colocava a mão em cima, assim. A noiva colocava a outra mão, e o pai colocava a mão e cobria. E ele abençoava aquele casamento agora na casa do pai. Então o noivo levava, agora o esposo levava a esposa para sua casa, e o casamento era consumado. Quando Jesus está falando para eles esses versículos, Jesus está dizendo assim: vocês são a noiva. Eu vim aqui na casa de vocês, aleluia. Crede em mim, crede no Pai. O Pai assinou o compromisso.
Aleluia. Agora eu preciso voltar para preparar um lugar para vocês. E quando o lugar estiver pronto, o Pai vai chamar os trombeteiros e vai dizer: filho, chegou a hora. Desce lá, não entra mais na casa, vem nas nuvens, aleluia, de glória, e traz a sua noiva, para que onde você estiver, ela esteja também por toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Você entendeu, irmão, que é ser igreja? O noivo está preparando o lugar, ele está aguardando ansioso. O Pai dizia: chegou a hora, chegou o momento. O coração está batendo assim do noivo, aleluia. Aqui na terra, a noiva está de mão dada com o Espírito. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem, eu estou com a lâmpada acesa, você está com a lâmpada acesa, tem azeite no candeeiro. Nós não vamos deixar o fogo apagar, nós não vamos deixar o fogo desvanecer. Eu não vou deixar a minha lâmpada apagar na frente de casa, porque o Espírito está dizendo com a noiva: vem, vem, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É lindo, não é, irmão? O noivo para na frente do portão. Estou terminando. E a noiva vem. Os romanos inverteram. Colocam a noiva como o centro das atenções e o noivo em segundo plano. Não, 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 não. O céu não é assim. O noivo chega. Para. Ele é o centro das atenções. E a noiva vem. Porém depois que ela vem, aí a glória do noivo é ir para o banquete e apresentar para todos os seus convidados, para todas as nações, a beleza e a glória da sua noiva. Aleluia! Aleluia! Por isso Assuero, quando ele pede que Vasti venha, e ela diz não, acabou, precisa de outra rainha. E por força de todas as circunstâncias, ele escolhe Esther. Porque o rei quer mostrar a sua glória. Assuero fez uma festa de 180 dias. Mostrou os seus poderes, não ficou satisfeito. Mostrou os seus exércitos, pastor Eva, não ficou satisfeito. Mostrou os seus palácios, não ficou satisfeito. Mostrou o seu banquete, bebida e comida por 180 dias, não ficou satisfeito. O que eu faço para ficar satisfeito? Chama minha esposa. Quando eles virem a glória dela, então eles vão entender quanto eu sou abençoado, o quanto eu sou feliz, o quanto eu sou poderoso. É a glória. Aleluia. Então que os romanos inverteram. Aí a noiva passa a ser o centro das atenções e o noivo fica em segundo plano. Era mais ou menos assim, irmãos, quer ver? Eu vou, colocava lá o noivo aqui na frente, e aí a noiva vinha de branco. Aí todo mundo dizia: ai, que sapato, que vestido. E eu trabalhei em muitos casamentos na vida, e a noiva, nunca, fazia muitos anos que eu não vi uma noiva se preparar para o noivo. Ela queria se preparar para as amigas. É verdade, não é? Como as amigas iam achar? Será que elas acharam o vestido bonito? Quando meu filho casou, eu fui com a minha esposa, ela quis que eu visse o vestido. O noivo não podia ver. Irmão, que vergonheira que eu fiz lá na loja. Como eu chorei. Como eu chorei. Chorei de fazer ranho. Coisa linda, eles esperaram no Senhor. O pastor acompanhou, foi líder de jovem deles. Aguardaram no Senhor, casaram virgens, os dois. Trocaram o primeiro beijo no altar. O coração, nível de honra no coração de um pai. Ai, pastor, mas já deu ruim para mim. Não, o sangue de Jesus, você nunca começa do zero.
Você começa a partir do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus restaura a honra, restaura a virgindade, restaura a pureza, restaura a santidade. Aleluia!